Shalom, queridos, graça e paz. Aqui quem fala com vocês é o professor e o pastor Ronaldo Vieira. Graças a Deus, aqui estamos no trabalho da CTBA, do curso de Teologia Beit Adonai. E agora com essa nova novidade de começarmos a iniciar o curso com videoaulas. E para os alunos que fazem o curso EAD à distância, aqui vai estar o início dessas videoaulas, vão se iniciar, está se iniciando hoje. E nós tomaremos como o primeiro estudo, né? A primeira apostila de estudo vai ser a apostila Bereshit, tá bom? A Bereshit, no princípio, que é a apostila de estudo da CTBA, tá bom? Quem tem ela, quem tem esse livro, essa apostila de estudo, vai me acompanhar aí, você na sua casa, onde você estiver, pela telinha aí do seu computador ou do seu WhatsApp. Você vai acompanhar aqui o professor Ronaldo Vieira e estudar comigo as referências, tá bom? Do estudo da apostila Bereshit, que é a primeira apostila de estudo da teologia da Beit Adonai, ok? Bom, para quem gosta de livros, às vezes fala, professor, qual livro que o senhor indica para nós estudarmos aqui? Bom, eu indico esses livros, tá? Tem o livro da história de Israel, tá bom? De Antonius Gunnerweg. E também esse livro Esboços de um Pregador, tá bom? Da editora Sinai. É um livro de esboços, tá bom? Livro de esboços para quem gosta de acrescentar um pouco de conhecimento, de sabedoria dentro das escrituras, não só sabedoria de conhecer, é como eu digo para vocês, sabedoria de praticar, né? Botar em prática. Então aqui há umas mensagens para cada dia do ano, com tema, introdução, explanação e conclusão, tá? Vocês podem também adquirir esses livros, que logo eu vou falar para vocês como adquiri-los, tá? Bom, irmãos, vamos lá, pega a sua apostila, vamos começar algumas informações e estudos do livro de Bereshit, tá bom? Na verdade, nós vamos estudar a página 4, começando a página 4 do livro do Bereshit. O que é o Bereshit, professor? Vamos lá. Irmãos, na nossa Bíblia, existem 66 livros compostos, tanto do Antigo Testamento, que eu prefiro dizer Antiga Aliança e Nova Aliança, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, existem os 66 livros, né? E esses livros são compostos, né, por seus escritores, vários tipos de escritores em várias épocas. E os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como livros da lei, né? A Torá, que na verdade a palavra Torá não quer dizer lei, Torá quer dizer instrução, né? A palavra lei no hebraico vem do verbo iará, né? Então a palavra Torá quer dizer instrução. Então os 5 primeiros livros, ou os 5 primeiros livros do Pentateuco, que é também chamado de Pente, 5 teucos, livros na língua grega, os 5 primeiros livros compõem os seus nomes em grego e no original em hebraico. Os gregos nós conhecemos Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Na verdade, esses 5 primeiros livros no original, no hebraico, né? Até mesmo antes da Septuaginta o descrevê-los como os 5 primeiros livros desta maneira, os escritores que o escreveram, eles conhecem os livros na sua língua originária, a língua hebraica. E qual é o nome do livro de Gênesis no original? A palavra Gênesis, no grego, é o derivado do hebraico de Bereshit. O que é Bereshit? Bereshit, ber no Reshit no hebraico quer dizer princípio, tá? Então a palavra Reshit no hebraico quer dizer princípio, origem, e B quer dizer no, tá? É um artigo que se dá, até um adjetivo que se dá força a um nome, tá? Reshit quer dizer princípio e B quer dizer no na língua hebraica, então é no princípio. Gênesis também tem a mesma fundação, a mesma fundamentação. A palavra Gênesis no grego tem a conotação no seu dicionário como um significado de princípio, raiz, origem, tá? Então, tanto o livro, a palavra Gênesis como Bereshit, nos originais estão perfeitos. O problema é que Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios
dentre outros já está um pouco modificado, mas isso aí nós vamos aprender em outras apostilas, tá? Então vamos seguir aqui. Bom, na página 4, vocês vão ver uma leitura, né? Começando sobre a criação do universo, Bereshit, no princípio. E para nós entendermos as escrituras, toda ela, né, na sua hermenêutica judaica, que é chamada de pardês, para se entender a profundidade da palavra, os mistérios da palavra, as alegorias, precisamos começar lá do começo, na base, superficial, que é a superficialidade, ou seja, conhecer a Bíblia por cima. Então nós vamos estudar desde o começo, desde o livro de Gênesis, para se aprimorar nesse estudo. Bom, na página 4 está escrito assim, ó, para abrirmos essa aula sobre o primeiro livro da Torá, que se chama Bereshit, Gênesis, vamos primeiramente entendermos o que é o verbo original, tá? Ou seja, para nós estudarmos o livro, a apostila sobre o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, nós temos que ir lá no significado da palavra original. Nós temos que entender o significado da palavra original, porque se nós não entendemos a palavra original, o significado da palavra, nós não vamos dar o merecido valor aos estudos. E o que nós devemos aprender, o que as nossas igrejas devemos colocar em prática, tanto o cristianismo quanto o judaísmo, onde for, nós temos que entender que nós temos que dar um valor e uma primazia a esses homens que escreveram as escrituras sagradas, mas temos que entender ela no seu original. Existem hoje várias bíblias, várias traduções, várias transliterações, a Vulgata que veio depois da Septuaginta, né? Que ela traduziu a Septuaginta, e depois da Vulgata veio a Escola Bíblica Brasileira, a SBB, a ARA, que é a Almeida Revista e Corrigida, tantas outras traduções que foram tomando rumo com o tempo. E tem aquele ditado que eu digo, né? Quando nós falamos algo no ouvido de um e ele vai passar para outro, e passar para outro, e passar adiante, quando chega na última pessoa que foi falado no primeiro, chega totalmente distorcido. Então, infelizmente, isso acontece. As más interpretações entram nas nossas Bíblias, às vezes até por causa da língua, porque o significado de uma palavra numa língua não pode ser o mesmo significado em outra. Então, para nós entendermos o significado da palavra de Deus, tem que ser entendida no original, tem que ser entendida no hebraico. Não tem como correr disso, não é verdade? Então vamos lá. Então, para entendermos o que é o verbo original, aqui diz assim, ó, pois sem entendermos, se nós não entendemos essa palavra original na tradução hebraica, não conseguiremos dar o merecido valor ao estudo teológico sistemático da Bíblia. A palavra original, preste bem atenção, a palavra original no hebraico quer dizer Yesud, tá? Você pode repetir aí, se você conseguir, você repete aí. A palavra original no hebraico quer dizer Yesud, tá? Yesud. Você pode, eu sei que alguns aí vai gaguejar, vai falar, nome difícil, mas vocês vão aprendendo com o tempo, vai gravando, vai conseguindo aprimorar a língua hebraica, a língua que Jesus falava, uma língua maravilhosa, tanto como a língua aramaica também, tá? A palavra original no hebraico é Yesud, cujo significado é raiz, fonte ou princípio, tá bom? Então, a palavra original no hebraico significa Yesud, ou seja, traduzida é Yesud no hebraico, cujo seu significado, o significado da palavra original quer dizer raiz, fonte, princípio de algo. Então esse é o significado. E é desse verbo que vem a palavra origem, né? Quando se fala de original, fala-se de algo que é autêntico, de algo concreto, verdadeiro, que possui garantia se caso houver complicação ou falha do produto ou da matéria. Assim é a palavra de Deus, em sua forma original, na língua sagrada. Então se nós não entendemos, né? Se nós não entendemos a palavra de Deus na sua forma original, na sua forma hebraica, que é a língua sagrada escrita as escrituras, nós não daremos o merecido valor e não vamos entender, queridos, a essência das escrituras na sua forma como ela é, na sua forma literal. É pelo esse fato de nós não entendermos as escrituras dessa maneira que muitos dogmas, doutrinas e religiões têm crescido no mundo. O pior ainda é a nossa própria religião, né? O próprio costume cristão. Hoje existe mais de 30 mil igrejas cristãs com vários tipos de doutrina, e cada um com uma mente diferente do outro.
Um entende de uma forma, o outro entende da outra. Eu ouvi até um pregador um tempo atrás, eu não quero referir o nome desse pregador, mas ele disse que quando ele estuda o livro de Abacuque, que ele vai pregar, ele entende de uma maneira. Quando o outro vai estudar, entende de outra maneira. Mas esse entender o livro de Abacuque, ele está falando em filosofia de pregação. Quando eu leio algo, eu entendo algo espiritual para os dias de hoje. Quando o outro lê algo, o outro lê o livro de Abacuque, outro ministrador, outro pregador, ele já vai entender de outra maneira espiritual. Só que na verdade, aquilo que já está escrito é literalmente o que está escrito tanto para a vida literal ou espiritual. Não há uma mudança. Não há como ter vários tipos de pensamento espiritual dentro de uma passagem, dentro de um estudo do profeta Abacuque. Então é esse que acontece. Um vai ter um pensamento, o outro tem outro entendimento. Só que na verdade nós temos que entender da forma que ela é, da forma que está escrito. O que o profeta quis dizer literalmente naquele momento. O que literalmente Israel, os judeus, os hebreus, como a igreja deveria obedecer o que está escrito. Simplesmente isso. Então por isso que quando se fala de original, fala-se de algo autêntico. É como eu digo para os meus alunos, se for para nós aprendermos hoje uma língua inglesa, português, espanhol, português nós já sabemos, né? Mas a língua inglesa, o espanhol, um hebraico, pastor, não tenho dinheiro para fazer esse curso, ótimo, tudo bem. Mas o interessante é que quando, por exemplo, a gente vai fazer um curso de hebraico, alguém pergunta, para que fazer curso de hebraico para ler a Bíblia? Eu sou brasileiro, eu sou português, eu vou ler na forma portuguesa. E é onde a pessoa tropica, onde ela tropeça, onde ela cai na palavra, erra por não conhecer as escrituras na sua forma original, pelas más interpretações que existem em algumas passagens escritas na Bíblia. Então a questão é essa. Eu não digo para os meus alunos, não precisam aprender o hebraico para falar de futebol, para falar de homem, para falar de mulher, para falar da vida alheia. Não. Mas aprenda o hebraico ao menos para conhecer as escrituras na sua forma original. Se você não conhecer na sua forma original, jamais vocês vão dar o merecido valor e jamais vai entender. E tudo, irmão, tudo. Por isso que eu digo, a nossa Bíblia adulterada, existe algumas adulterações, mas ela não é falsa, ela é autêntica. O problema é as más interpretações. E se você não estudar na sua forma original autêntica, você não vai dar o merecido valor a palavras. Por isso que eu falo que quando se fala em algo original, se fala em algo concreto, verdadeiro, autêntico, que possui garantia se caso houver complicação ou falha do produto. Ou seja, a nossa Bíblia é transliterada do português? Sim. É transliterada do grego, que grego transliterou do hebraico? Sim. Mas se nós não formos na fonte do original, nós nunca vamos entender a sua forma autêntica e verdadeira. Não importa se você é brasileiro, de língua portuguesa, espanhol, inglês ou de qualquer outro país, mas temos que aprender a palavra de Deus na sua forma original, do seu povo, de Israel, na língua do povo judeu. Temos que entender. Porque nós aprendemos o que é original, o que é ao contrário, o que é antagônico ao original. Antagônico ao original, sabemos o que é o quê? Falso. Tudo que não é original é falso. Se você vai num mercado, numa loja, comprar uma roupa original, e na saída dessa loja, quando você usar ou na sua casa ela chega a rasgar, o que acontece? Você tem o direito de fazer o quê? Você tem o direito de trocar, porque ela é original, e tudo que é original tem garantia, então você tem o direito de troca. Agora, se você comprar algo genérico que não é original, o que vai acontecer? Se rasga algo acontece, você perdeu o produto, porque não tem autenticidade. Se não tem autenticidade, também não tem, irmãos, a garantia. E aí você perde aquilo que você tinha. Então, temos que aprender a palavra de Deus no original. Por isso que eu digo, é assim a palavra de Deus. Olha, é assim a palavra de Deus em sua forma original, na língua sagrada hebraica. Pois algo só pode ser de confiança quando é original. Tudo que for contrário ao original é falso, genérico, mas não autêntico. E neles não há uma garantia. Então você corre risco de perder a garantia da sua vida eterna, da sua eternidade, da sua quando não se aprende da forma original. E é assim que nós temos que aprender. Assim que temos que obter a palavra na sua forma plena, na sua forma perfeita. Veja a palavra garantia em hebraico. A palavra garantia em hebraico quer dizer shirium, mas não tem só um significado. Veja aí na sua apostila, tem vários significados.
Existem 4 significados para a palavra garantia. A palavra garantia no hebraico é falada como shirium, bitram, eravon ou havtahá. Shirium no hebraico quer dizer blindagem, garantia, assegurado. Bitram quer dizer segurança, confiança, certeza, fé. Eravon quer dizer fiança, penhor, calção ou um depósito. E havtahá. Toda vez que você vê um H no começo das letras, o som do H é um som gutural na língua hebraica. Então é conhecido como som de R, de ruê, né? Então esse H, no começo, ele se torna um R. Então aqui se fala Hav, tá? Havtahá. E esse Havtahá, no hebraico, significa proteção ou promessa. Ou seja, quando você estuda a palavra de Deus na sua forma original, que você possui a autenticidade, que ela vai te levar para o caminho correto na presença do Criador, então você possui também uma garantia, ou seja, você possui um shirium, uma blindagem. Porque quem conhece a palavra de Deus na sua forma original é blindado pelo poder de Deus, é blindado pela graça do Criador, é blindado pela certeza de receber a confiança de Deus, o amor de Deus e as bênçãos de Deus sobre a sua vida por conhecer a palavra na sua forma autêntica. Porque quem conhece a palavra na sua forma perfeita, quem conhece a palavra de Deus na sua forma autêntica, com certeza vai alcançar aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Se nós obedecemos e estudamos a palavra na sua forma original, vamos ter garantia, vamos estar assegurados. Nós vamos ter a bitram, ou seja, a segurança, a confiança, a certeza, a fé de que obedecendo e conhecendo na sua forma original, sabemos o que praticar e alcançamos com certeza, pela fé e pela segurança, as nossas vitórias. Se nós estudarmos também a palavra original, nós teremos um eravon, estudando na forma original, teremos o eravon do Criador. A fiança, calção, ou seja, nós estamos depositando em nossa vida espiritual o penhor de receber com promessa de Deus tudo aquilo que nós obedecemos na sua forma original. Ou havtahá. Se nós estudarmos a palavra na forma original, também teremos proteção, promessa e seremos muito abençoados pela presença do Criador. Na página 5 diz assim: as Escrituras, estudada em sua forma original, nos traz uma garantia de vida eterna, pois quando a estudamos e praticamos de acordo com a sua forma literal e espiritual, nela compreendemos quem é Deus e como aproximamos dele, porque Deus é seu Criador e autor. Deus é o Criador e o autor das Escrituras, da palavra, pois ele inspirou aos homens, e ele é o autor e o escritor também da nossa vida, que ele escreve a nossa história, ele trilha o nosso caminho e abençoa a nossa vida. Se nós lemos aqui o livro de 2 Timóteo, acompanha aí, pega a sua Bíblia, que está junto com você, tenho certeza disso. E se eu não tiver muita certeza com quem não tiver Bíblia, nunca fique sem a sua espada no momento de estudo, tá? Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16, diz da seguinte maneira: toda Escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade e convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Em algumas Bíblias está outras transliterações dizendo, aqui é a minha Bíblia hebraica, tá? No original hebraico, mas algumas Bíblias vai estar escrito assim dessa maneira: toda Escritura é inspirada por Deus, útil para a correção, para a repreensão, para a demonstração e educação na palavra do Senhor, onde te traz santificação e aprimoramento. Então, algumas escrituras estão dessa maneira. Então, nós vemos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que o próprio Deus confirma e atesta que ele é o escritor. Ele é o inspirador das escrituras e da palavra. Ele é o autor da palavra, né? Se nós lemos Deuteronômios, capítulo 30, do versículo 10 ao 14, diz assim: entretanto, tudo isso acontecerá caso vocês prestem atenção ao que o Senhor, o seu Deus, disser, para que vocês obedeçam às suas mitzvot, ou seja, aos seus mandamentos, e aos regulamentos escritos neste livro da lei, Torá, se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, com todo o coração e todo o ser. Pois estas leis que hoje entrego a vocês não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Ela não está no céu para
que vocês precisem perguntar quem subirá ao céu por nós e trará até nós e nos fará ouvi-la, para que lhe possam obedecer. Da mesma forma, ela não está no além do mar, para que vocês precisem perguntar quem atravessará o mar por nós e a trará até nós e nos fará ouvi-la, para que lhe possamos obedecer. Ao contrário, a palavra de Deus está bem perto, mas bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticá-las. Olha que coisa interessante essas passagens, da onde você também pode estar lendo Êxodo 24, onde você vai ver que Deus é o autor, quando ele ordena a Moisés escrever num livro tudo aquilo que ele estava ordenando. Continuando, diz assim a passagem bíblica: sei que hoje temos ensinos e doutrinas dadas pelas nossas igrejas, e até temos alguns mais ousados que buscam traduções no latim e no grego. Porém, se não buscarmos no original do hebraico e não obedecemos os mandamentos e instruções de Deus da forma que ela é, não teremos garantia da salvação. Não haverá doutrina e nem ensino que nos resgate dessa maldição, que é o quê? A perca da eternidade com o Criador. Por isso, repetimos, tudo que não é original é genérico e assim não há uma garantia. Queridos, isso aqui é o início do estudo que nós estamos tendo hoje, maravilhosamente bem, que vai dotar você de grande conhecimento, de grande sabedoria. E aqui eu peço a vocês que estudem, se esforcem para estudar essas passagens bíblicas, onde estará lá no site. Vocês vão pegar esses videoaulas no site, ou até mesmo aqui no grupo do WhatsApp, para estudar à distância comigo. Mas veja que nós precisamos estudar a palavra de Deus na sua forma plena, na sua forma original. E aqui está a forma original em que estamos começando a estudar e aprender. Na página 6 aí da sua apostila, nós vamos deixar só essa parte escrita e depois na próxima aula estudaremos a primeira aula, que é o processo de criação do universo. Na página 6 de Gênesis, o título diz o que é o Sefer Bereshit, ou seja, Sefer no hebraico quer dizer livro, ou Seferim, livros. O que é o Sefer Bereshit? O que é o livro de Gênesis? Então nós vamos estudar o que é o livro de Gênesis. Aqui está escrito assim: Gênesis é o primeiro livro das Sagradas Escrituras conhecido pelos judeus e rabinos como o primeiro livro da Torá, o livro da criação e do princípio de todas as coisas. É nele que nós vamos dar o merecido valor. Alguns levam o estudo de Bereshit e às vezes de Gênesis para fazer alguns estudos de escolinha dominical, ensinando quem é a Arca de Noé, aquele ensinamento básico, aquele ensino de criança. Só que aqui nós vamos aprofundar nesse ensino. Vamos sair um pouquinho do leite materno e entrar um pouquinho dentro da palavra, na sua forma plena, na sua forma mais original, na sua forma mais profunda. Então, eu peço a vocês que estudem com fervor, com ardor, não deixem de estar estudando a palavra, para nós aprendermos na sua forma plena e original todas as Sagradas Escrituras, tá bom? Então aqui nós vamos deixar a página 6 aqui no momento, nessa primeira aula. Na próxima aula eu vou estar enviando a vocês agora o estudo, que a primeira aula é o processo de criação do universo. Vocês vão amar, esse estudo é maravilhoso, tá? Nós vamos entender no princípio quando Deus criou os céus e a terra, a criação de todas as coisas, sendo as visíveis e as invisíveis. Vamos aprender todas essas coisas e ela também sempre foi uma das questões, o livro de Gênesis, a criação do céu e da terra, como foi criado, por que foi criado, por onde começou, é uma das questões mais intrigantes da história humana, né? E muitos cientistas de renome como Newton, Isaac Newton, Copérnico, Einstein e outros sempre recorreram ou aceitaram o fato de que sem um grande criador seria impossível tratarmos da existência do universo físico e espiritual. Nós vamos estudar sobre isso, vamos aprender sobre isso e vamos ver o quão grande e maravilhoso é esse estudo. Então vocês ficam aí alertas, preparadinhos, tá? Na próxima aula vocês vão clicar lá no seu botãozinho, você vai ver um botãozinho aí que vai estar logo abaixo. Você clica aí e nós vamos estudar essa próxima aula e entender sobre o livro do Bereshit, tá? É só clicar e vamos entrar na aula do Bereshit, o livro da apostila do princípio, o livro do Gênesis.
para essa aula aprimorar os nossos conhecimentos. E vou te dizer, vocês vão se surpreender com coisas aqui que é maravilhoso, que vocês vão gostar muito dessas aulas, tá? Que Deus abençoe a vocês, que o Eterno abençoe e guarde a cada um de vocês, que vocês recebam grande graça e glória do Senhor e sejam abençoados.